programa Entre Linhas foi ao Rio de Janeiro conferir de perto a peça Eduardo Bond para Tempos Conturbados, sucesso de críticas que de forma sutil e provocativa nos obriga a refletir sobre quem realmente somos enquanto indivíduos e agentes da coletividade. Um trabalho que prende do início ao fim, com forte apelo sociológico, sem contudo ultrapassar a linha da falta de bom senso, conseguindo manter a mensagem de reflexão com doses homeopáticas de bom humor misturado à narrativa profunda e impactante com uma atrativa pegada contemporânea. Levante as cortinas que está no ar o programa Entre Linhas, especial Eduardo Bond para Tempos Conturbados. Tempos conturbados. Tempos muito conturbados. Mas será que os tempos são conturbados porque esse é o nosso tempo? Porque é a nossa vez de estar cara a cara com ele? O tempo? A proximidade com o tempo torna impossível compreender as consequências das nossas atitudes através dele. Olhando para a história da humanidade, parece que cometemos todos os erros possíveis. Como seguir a partir daqui? Então, acho que a peça ela traz uma discussão bem atual, né, bem contemporânea desses tempos conturbados, de discussão entre certo e errado, né, e até que ponto a sua voz ela efetivamente ela tem algum impacto para alguma causa. E se você, aqueles ativistas de sofá, né, o que a sua mensagem em uma rede social talvez traga de positivo ou negativo para alguma situação específica. Então acho que ela retrata muito bem isso, o mundo, a bolha em que a gente vive, seja através de ser militante ou não, se você atuar dentro de casa através de posts inflamados de rede social, e se a sua opinião seja ela para detratar alguém ou para enaltecer alguém, o quanto que isso colabora ou não, né, para a sociedade. Então eu achei bem interessante essa visão de retratar isso e colocando todo mundo ali no mesmo patamar, né? Todo mundo ali é humano igual, todo mundo vai ali para o mesmo buraco no final das contas. Então acho que a forma como eles entenderam de ilustrar isso foi ótima. Sejam todos bem-vindos ao programa Entre Linhas. Hoje nós estamos no Rio de Janeiro, em Botafogo, no Teatro Poeira. Viemos conhecer de perto os bastidores da peça Eduardo Bond para Tempos Conturbados. E ninguém melhor que o autor da peça, o André Pellegrino, para nos falar a respeito. Tudo bem, André? Tudo bem, tudo ótimo na medida do possível, né? Está satisfeito com o resultado? Com o resultado da peça, sim. Tô satisfeito, mas... Parece até jogador de futebol falando. Tô satisfeito, mas sem a sensação de jogo ganho, né? Uma obra aberta, absolutamente aberta. No momento de crise que a gente está vivendo no nosso país, na nossa cidade, eu acho que a peça está crescendo, infelizmente e felizmente, ao mesmo tempo se tornando mais pertinente para o tempo que a gente vive. E então eu estou feliz de estar proporcionando para mim e pro público, não sei, acho meio arrogante até falar isso, mas de propor uma reflexão. Talvez não tenha sido proposital, mas o assunto da peça, que tem uma pegada muito social, não só artística, caiu como uma luva no momento político-social atual. Você concorda? Sim, na verdade é proposital. Eu e o Daniel, a gente trabalha junto há um certo tempo, né? O Daniel, o diretor, Daniel Belmonte. A gente tem a companhia involuntária, que é quem assina esse trabalho, e a gente estava há um tempo querendo falar sobre as situações que estavam atravessando o nosso cotidiano, estavam atravessando o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, e no meio disso a gente foi atravessado pelo Eduardo Bond. Na verdade eu tinha conhecido o Bond na faculdade, através de um professor, e eu comentei com o Daniel, tem esse autor inglês, o Eduardo Bond, que é um autor que fala muito sobre violência e injustiça. Vamos ler uns textos dele. Aí eu encontrei o Pequeno Livro para Tempos Conturbados, que é o nome de um prefácio de um dos livros dele. Eu li com o Daniel e a gente ficou absolutamente mexido, movido e com vontade de criar uma obra em cima dessa obra dele. A gente ficou com a urgência de falar aquele texto e de falar sobre aquele assunto. Duas perguntas que eu quero te fazer relacionadas. Primeiro, por que Eduardo Bond, que é um autor inglês, e depois, como foi feita essa adaptação da realidade de lá
para o nosso cenário aqui brasileiro? Então, na verdade, o bonde, ele canalizou uma vontade. A gente não foi atrás do bonde. A gente já tinha essa vontade de falar sobre isso tudo, e o bonde tinha um discurso que parecia muito... Parecia não, era muito intrigante para mim e para o Daniel. E aí a gente começou a trabalhar em cima dos textos dele, das obras não teatrais dele. Ele é um autor teatral, mas ele também é um ensaísta, ele é um poeta, e a gente foi atrás das obras que não eram dramatúrgicas, né? A gente foi atrás de textos, ensaios e poesias dele para trabalhar em cima. Mas, na verdade, quem moveu a gente, o que moveu a gente, o que moveu a criação, foi a situação que a gente passa hoje, assim. Por que Eduardo Bond para tempos conturbados? Porque... Onde ele se encaixa? Porque vivemos tempos muito conturbados. Estamos numa semana especialmente conturbada, num dia mais conturbado ainda, porque depois da execução de uma vereadora dentro da nossa cidade, a gente teve a execução de mais 2 pessoas ontem numa comunidade do Rio de Janeiro, inclusive de um bebê, né? Mas esses tempos conturbados não se resumem só a essa situação. Esses tempos conturbados se resumem à humanidade, assim. Dentro do texto, a Suzana fala uma coisa, um dos textos é tempos muito conturbados. Será que os tempos são conturbados porque são os nossos tempos, é a nossa vez de estar cara a cara com ele? E tem um pouco a ver com isso, né? De dar conta do tempo que a gente vive. Não tem como assistir a peça e não sair daqui, no mínimo, com a sensação de soco no estômago. Talvez por uma autocrítica, talvez por uma análise. Você pega muito na questão social, mas do que se realmente faz, do que realmente se fala. Né? Essa pegada provocativa, ela foi intencional? Olha, a pegada provocativa, ela vem muito do bonde também. O bonde, aí a gente bebeu muito dele, e eu e Daniel, a nossa companhia, a gente tem muito a vontade de trabalhar num registro que seja sensorial e reflexivo, né? Que venha a reflexão, mas que também venha a sensação. A gente não tem a vontade de criar uma obra fria em que o espectador sente aqui, assista e vá para casa refletir sem passar por nada. A gente fez um espetáculo que falava sobre violência e injustiça, e nada mais justo do que usar a violência de forma estética para causar uma sensação e provocar uma reflexão. É proposital essa reflexão de se causar na pessoa como indivíduo e como ente da coletividade? Eu acho que não tem muito como separar. Assim, você é indivíduo, você é um ser político e faz parte de um coletivo, né? Somos animais que vivem em bando, né? Vivemos em sociedade, não existe outra forma de se viver. E aí onde é que entra essa retórica do politicamente correto? Politicamente correto? É engraçado falar isso. É porque a todo tempo você cria, como falo, você como autor, você induz o raciocínio de uma forma e depois você vê que aquilo ali foi indução. Na verdade, a ideia não é induzir. A gente trabalha muito com um registro, eu falei engraçado do politicamente correto, porque a gente não tem qualquer compromisso, eu acho, em criar um pensamento e guiar o pensamento do espectador. A gente não tem. A nossa ideia, inclusive, os textos, eles são todos criados de maneira coletiva. Assim, eu brinco muito quando falo assim, você é o autor, não, sou o cavalo, né? Porque a gente fez uma grande gira em volta, uma gira teatral, e em cima da obra do bonde, em cima de reflexões nossas sobre os nossos tempos conturbados, e fomos trabalhando. Todos os textos, por terem sido criados de maneira polifônica, de maneira plural, eles não engatam em um discurso, eles propõem reflexões mesmo. A gente se preocupa muito em fazer perguntas e não achar respostas, assim. Porque, enfim, acho que também nenhum de nós tem nenhuma resposta. Para você, dentro do seu trabalho, qual seria o recado do Eduardo Bond? Duvidem. Pensem. E qual seria o recado do André Pellegrino? Venham assistir a peça. E agora, Tempos Conturbados, nunca foi tão propício sua peça nessa questão reflexiva. Você fez a menção aí dessa questão política social, dos acontecimentos fáticos recentes, né? Você tem uma visão diferente da sua peça hoje e diante de ontem, antes das coisas acontecerem?
Eu tenho uma visão diferente da peça hoje da visão que eu tive ontem, assim, porque a gente sai daqui e é atropelado por um monte de informação e não tem como essas informações atropelarem a gente e a gente não se modificar. E a peça é uma obra, quando eu falo que é viva, realmente ela acontece aqui agora, né? O teatro ainda... O Daniel fala muito isso, eu acho o Daniel um dos grandes presentes da minha vida, e o Daniel fala muito isso, que é um dos poucos espaços de encontro que ainda existem. Então, se ainda existe encontro, ainda existe transformação, eu acho que a peça vai sempre se modificar, porque se ela parar de se modificar, se ela, pelo menos para mim, e acho que para o Daniel também, não sei, estou falando aqui. Nós vamos escutar ele daqui a pouco e eu vou perguntar. Se continuar a mesma coisa de ontem para hoje, é melhor não fazer, procurar outro pretexto para se encontrar. André, muito obrigado pela sua participação. Queria te felicitar. Você foi muito feliz na escolha do tema. Na verdade, não é um tema, não existe um tema nessa peça. São vários. Mas não é minha peça, vou deixar isso claro, não é minha peça, é a peça do coletivo. De todos. De todos. É um indivíduo enquanto parte do coletivo. Então, um pedacinho dela é sua. Também. Mas a culpa é de todo mundo. Tá. Parabenizar e dizer que você realmente foi muito feliz e que o momento realmente é propício, no mínimo, para uma reflexão. Obrigado. Eu que te agradeço. Valeu. Daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Entre Linhas e trazendo o Daniel, o diretor da peça. Está começando mais uma Hora do Bonde. E a hora é agora. Uma salva de palmas para a participação da noite. Gente, que simpatia! Que simpatia! Você já conhece as regras, né? Quando eu perguntar, você tem que responder sim ou não. Mas tem que ser verdade, porque se você mentir, você vai levar um tapa no meio da sua cara. E quem vai dar esse tapa? Ele, que é especialista em microexpressões faciais, dissonâncias vocais. Ele fez curso lá na Namíbia. Uma salva de palmas para Raul Pablo, nosso polígrafo humano! Yeah! Então, galera, vamos lá. Eu achei a peça muito interessante porque ela fala de temas, de ocasiões, do que acontece na nossa vida, sabe? Nossos cotidianos, tempos conturbados, né? O que acontece? Eu acho que nós somos muito hipócritas, sabe? Muitas vezes fala que a gente não faz aquilo, mas a gente vai lá e faz de uma outra forma. Por exemplo, na última cena do enforcamento do juiz, antes de ele ser aquele juiz, antes de ele ser aquela pessoa pública, aquela pessoa jurídica, um dia ele foi como nós, ele foi anônimo, sacou? Antes de a gente enxergar a corrupção neles, a gente tem que enxergar a corrupção na gente, entende? Porque antes nós somos, de um dia nós sermos ele, um dia nós fomos a gente, sabe? E a gente enxerga muito a corrupção ativa, senão que a gente acaba esquecendo a passiva, sabe? O jeitinho brasileiro, a vontade de tirar proveito em tudo. Então é isso, muito tempos conturbados, enfim. Na primeira cena, a questão de estar certo, de estar errado, de é justo, de não é justo. Quando a menina pergunta, você é justo, ela falou que sim, mas quando ela começou a fazer perguntas, todo mundo viu que não. Enfim, é isso, galera, valeu. De volta com o programa Entre Linhas, nessa peça teatral que está dando o que falar, principalmente na atual conjuntura política e social. E agora vamos falar com o diretor da peça, o Daniel Belmonte. Tudo bem, Daniel? E aí? Tudo jóia? Tudo jóia. Tá satisfeito com o resultado final do trabalho? Nunca. Não? Que bom. Não, tô brincando. Claro que eu tô satisfeito. Acho que todo mundo tá desempenhando o melhor trabalho possível. O elenco arrasa, né? A dramaturgia é sensacional. Acho que a equipe de criação assim envolvida no espetáculo dá o seu melhor. Mas o dia que a gente está satisfeito com uma peça é o dia que a peça acaba, né? E eu gostei de ver essa realidade, essa sensação que a peça passa, inclusive de calor, né? Nós estamos derretendo aqui. Aqui tá quente pra cacete. Você está de parabéns. Mas me fala um pouco sobre o formato da peça. O formato da peça? Sim. Olha só, o espetáculo, ele é uma construção da nossa, como o André falou, André
brilhantemente exemplificou assim, mas agora eu vou falar um pouco das etapas de criação que eu acho que vai ajudar a explicar um pouco essa ideia do formato. Eu e o André, a gente trabalha juntos há um tempo, como ele falou, e nós temos esse coletivo, né, que é a Companhia Involuntária, que se chama Involuntária porque é involuntária mesmo, assim, em cada trabalho, involuntariamente aparecem as pessoas diversas para trabalhar com a gente. E quando a gente começou a construir esse espetáculo, a gente teve a ideia, né, o André trouxe esse manifesto, Pequeno Livro para Tempos Conturbados, que a gente leu e ficou louco, e me veio a ideia, assim, junto dele, de que eu acho que se a gente tem um manifesto, a gente vive um momento hoje, eu acredito, que é um momento em que a palavra, ela começa a perder o valor, né? A palavra falada, eu acho, nos palcos e também na vida, né? Eu acho que a palavra, ela começa a perder o valor. Não que as pessoas não estejam falando pra caramba um monte de besteira. Eu, inclusive, aqui, você fez a pergunta, eu estou há 5 minutos falando nesse calor. Mas a realidade é que o valor da palavra e do sentido, né? Então, eu pensei com o André que a gente tinha que criar, se a gente estava falando de um manifesto que trata da relação entre a justiça e a violência, tão bem falado, a gente tinha que colocar essa literalidade tão bem explorada através da palavra em cena. E que aí a nossa ideia seria atravessar essa palavra com o que a gente chama de atravessamentos performáticos e flashes dramatúrgicos, que é como iluminações cênicas desse pensamento, né, que surge a partir da palavra do bonde, que a Suzana faz com uma elegância, assim, com um brilho... Primeira coisa, a sincronia entre direção, criação e elenco. Sim. E quem está na plateia percebe isso nitidamente. Principalmente você usou a expressão palavra, mas eu acho que o que tem de menos é palavra, porque você consegue utilizar várias formas de expressar a ideia. Você usa recurso tecnológico, você usa o monólogo da Suzana, você usa dança. Então, a todo tempo, você, na verdade, você criou uma salada de expressões aí. Você percebeu isso? Sim. Mas isso vem do momento que a gente pensou, vamos fazer uma peça, temos que estrear daqui a 2 meses. Tá, então a nossa peça é sobre Edward Bond, é em cima desse manifesto. Ok, uma coisa a gente já sabia, que ia ter uma pessoa, uma mulher na faixa dos 30 a 50 anos, que tivesse parada, sentada e falando. Isso era a nossa ideia. Então, a partir do momento que a nossa ideia era que a gente tivesse essa mulher dando esse texto, a gente queria atravessar isso com tudo que a gente tem. E aí eu pensei, junto do André, né? Sempre junto do André. É um trabalho que é muito coletivo. Eu pensei, caramba, se a gente está falando sobre o nosso tempo, né? Tempos conturbados, que o nosso tempo, inclusive a gente teve um debate ontem interessantíssimo, que ele abarca todos os tempos, né? O contemporâneo traz consigo toda a história, e é dessa história que a gente está falando quando a gente está falando de hoje. A gente tem que ter a velocidade de informação que a gente tem hoje. Além disso, eu tenho uma sensação, assim, o André falou da questão da sensação. Eu acredito que o teatro ele é forte quando ele tem uma sensação. Eu acredito. Eu não sou ninguém, mas eu posso acreditar nas coisas que eu acho e fazê-las. Eu acho que quando ele tem uma sensação, e essa sensação mexe com a gente enquanto espectador, a gente sente uma coisa diferente, que é a importância da gente estar em contato com um ser humano verdadeiro à nossa frente, vendo toda a potencialidade disso. Então eu penso, se a gente tem que trabalhar com a velocidade de informação, e a gente tem que trabalhar também com a sensação, eu acho que a gente tem que trabalhar com com esse polifônico, com esse polissêmico, com esses signos diversos, assim, que criam diversas sensações distintas. Então eu queria que a gente tivesse uma pegada tecnológica, sim, porque eu acho que a tecnologia é uma coisa fundamental nos dias de hoje, se a gente está falando de injustiça e de violência. Ao mesmo tempo queria que a gente tivesse a pegada da palavra, ao mesmo tempo queria que a gente tivesse uma violência física também, e que chegasse no performer como chega em quem assiste, e que a gente tivesse a violência da carne, né, que é cortada. E o próprio nu. Que pra mim não tem nada de violento. Mas fala muito da forma como ele é expresso, ele pode falar nada e pode falar muito. Agora, uma dúvida que eu tive era a miscigenação do elenco. Ela foi coincidência ou foi proposital? Porque nós temos vários tipos de pessoas numa peça só. Você escolheu de forma proposital ou aconteceu de todos serem tão diferentes e tão iguais ao mesmo tempo? Olha, aconteceu de forma proposital. Porque quando a gente começou a ter a ideia, eu comecei a pensar quem que eu ia chamar para fazer a peça. E aí tem uma coisa que eu queria realmente que fosse um elenco bem diverso. Acho que para falar desse espetáculo tinha que ser um elenco bem diverso. E ao mesmo tempo, eu por sorte conhecia pessoas bem diversas que tinham tudo a ver com a peça e que ficaram a fim de fazer, né? Então, cada um tem a sua história comigo, com a companhia, com o espetáculo, né? A Suzana, ela é professora, é uma artista, né, sensacional e mãe de um grande amigo meu,
Então, quando eu liguei pra ela, chamei ela, até falou: você não é amigo do Thiago? Eu falei: sou. Chega de vamos fazer essa mesmo. A Lívia, a gente tinha feito um trabalho juntos, e ela foi minha aluna numa oficina, e eu já estava ali percebendo umas coisas que eu achava que tinha de interessante assim para trazer no espetáculo, principalmente essa pegada dela ter essa relação assim com as artes plásticas, essa coisa densa assim na forma dela fazer. Eu acho que era a Calanda que fazia, agora é a Alice, né? A Calanda tinha uma pegada com a dança. Quando a Alice entrou no lugar, eu acho que a gente foi legal porque o espetáculo já tinha crescido para um lugar que eu achava que a pegada da dança não era tão necessário quanto uma presença e uma força na forma que se fala. Já o Léo é meu amigo. Então esse tinha que estar. Esse tinha que estar. Não, é meu. Você achou um lugar pra ele. É seu amigo? É isso. Mas além de meu amigo, ele é incrível, entendeu? É um cara muito criativo e ele tem uma relação forte com o vídeo, com o audiovisual. E eu acredito muito, faltou. E o Melvin, que tem uma força cênica, né? Tem uma figura muito distinta do Johnny. Porque eu achei que era legal ter uma dupla. O Johnny e o Melvin. Então houve propósitos. Então, sempre tem propósito. Só que não é uma coisa assim, quando a gente vai falando, é muito fácil parecer que eu cheguei em casa e fiquei pensando, vamos pegar um grande, um pequeno. Não, você vai fazendo e quando você vê, deu certo. É porque eu falo propósito, porque quando a pessoa for vir assistir a peça, são personagens abstratos. Não são aqueles. São personagens que vários tipos de pessoas podem fazer com a mesma qualidade. Né? Então, mais ou menos, porque a gente trabalha com um dispositivo de criação que o personagem, né, que a gente chama de vestígio, mais do que um personagem, claro, ele é construído pelo próprio ator. Com as propostas que o ator traz, claro que com os dispositivos que orientam e que André orienta também. E com as ideias de André e de todos nós contribuindo. Então o personagem é uma construção muito íntima. Eu acredito nesse trabalho que o personagem, ele nasce também do ator. Então, quando a gente escolhe um ator para fazer uma peça, quando o ator se escolhe para fazer a peça e ele está no trabalho, a gente não está escolhendo só porque ele combina com o personagem, mas porque a gente quer o potencial criativo dessa pessoa para ela construir seu personagem. Então, os personagens eles estão em criação a todo momento. Claro. Mais pautado na criatividade individual de cada intérprete. Isso. E coletiva. Coletiva, sim. Então, Agora, você enquanto diretor, aqui no teatro, você senta aqui e está na plateia quase todos os dias. Todos os dias. O que você vê na peça? O que eu vejo? Os problemas. Os problemas intencionais ou os problemas que você quis levantar? Não, os dois, eu tô brincando, eu tô falando. É porque eu sou um pouco, assim, acho que todo mundo que dirige tem um olhar um pouco obsessivo, neurótico, eu sou um pouco ansioso e eu fico sempre vendo assim no intuito de como que a gente pode transformar o espetáculo no caminho de levá-lo para um outro lugar, né? E eu acho que o espetáculo está em construção mesmo. A gente mudou, o Kenzo trouxe hoje, a gente mudou o vídeo do final. Entendeu? O vídeo tem um vídeo no final, e aí a gente achou que o vídeo não dava legal. E hoje, aqui na terceira semana da segunda temporada, a gente está mudando o vídeo do final, que provavelmente eu vou assistir. E vou conversar com o André, e vou virar pro Kenzo e vou falar, olha, tá muito legal, mas acho que a gente pode dar uma... Você acabou de derrubar a minha próxima pergunta, porque eu ia te perguntar sobre a sua opinião sobre o resultado final da peça. Não, eu sou apaixonado. Mas não tem resultado final para você. Mas não tem resultado final. Tem resultado. O resultado final é quando tem construção. Então não vou te perguntar do resultado final, vou te pedir uma definição da peça. Definição? Claro, para você que está dirigindo. Como uma definição? O que você representa, o que a pessoa vai achar, qual é a mensagem. Então... Eu acho... Não tem propósito nenhum. Não, propósito tem. Então, mas definição é delicado, porque definição a gente acaba amarrando, né, fechando, quando eu acho que o legal é quando a gente abre assim, a potencialidade do espetáculo. Eu acho que o propósito da peça é uma manifestação artística de um coletivo, de um grupo de pessoas, em vomitar, né, com toda a beleza dessa palavra, porque tudo que vomita é algo que se mastiga e se engole, e o que a gente mastiga e engole tudo é o mundo e os tempos que a gente vive, em vomitar esses tempos conturbados. Tempos conturbados, eu fiquei pensando muito sobre isso esses dias, com os acontecimentos recentes. Eles não são uma estética, mas são um discurso. Os tempos conturbados, eles nos atravessam mesmo, e nos atravessam a cada momento, a cada dia. A gente eventualmente trata como notícia de jornal tudo que acontece e todos os horrores, mas a verdade é que a gente está tratando com a humanidade, né? Com o ser humano. Então, como que essa violência cotidiana e essa injustiça, essas três palavras, eu acho, violência, injustiça e humanidade, são três palavras muito representativas da obra do Bond. Como que a gente consegue trazer elas, como que a gente consegue engoli-las e como que a gente vomita elas artisticamente. Então, eu acho que o propósito do espetáculo é a gente fazer, não é um retrato nem um reflexo, é um vômito mesmo dos tempos que a gente vive
da injustiça e da violência, né? Eu acho que essa é a pegada primordial, assim. Bom, quer deixar algum recado pro telespectador? Quero deixar. O recado é o seguinte: venham a peça, assistam a peça, divulguem a peça, falem da peça, mas principalmente vão ao teatro, qualquer teatro. Parabéns, sucesso. Viu? Você, cara. Muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Bom, no próximo bloco nós vamos conversar com o elenco da peça e ouvir o que cada um tem a falar a respeito dessa peça que está fazendo tanto sucesso aqui no Rio de Janeiro. Não sai daí. Eu vou te falar uma coisa. Se você perceber que vai fazer enterro de rico, volta depois e rouba tudo. Colar, pulseira, relógio, dentadura. Que isso, cara? É isso mesmo. É muito melhor explorar morto do que explorar vivo. Tu não tem medo de violar os presuntos, não? Eu não, eu tenho medo de perder meu emprego. Então faz um favor, não conta isso pra ninguém. Pelo amor de Deus, vambora. Cara, a peça ela é meio que um grito em meio a todo esse caos que a gente está vivendo agora, porque ela mostra muito essa questão de extremos, sabe, que a gente vem vivendo, de que essa é minha opinião, e se você for contra ela, você não presta, eu vou te xingar disso, daquilo. Então ela mostra muito essa polaridade que está entre as pessoas. E ela discute muito essa questão, faz muita crítica à política, faz crítica em questão social, então é uma coisa muito legal e vale muito a pena de verdade vir assistir. De volta para o último bloco do programa Entre Linhas, mas não haveria como fechar o programa sem conversar com os verdadeiros artistas dessa peça, o elenco da peça Eduardo Monte para Tempos Conturbados. Tudo bem, pessoal? Tudo bom. Ótimo. Muito obrigado por me receber aqui antes da peça, todo mundo se arrumando. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho. Primeiro eu queria fazer a chamada, Suzana. Oi. Né? Lívia. Oi. Alice. Olá. Leonardo. Eu. João Santana. Aqui. E Melvin. Ele. Fernando Melvin. Não é isso? É ele. Bom, e aí, como tem sido fazer a peça Eduardo Monte para Tempos Conturbados? Um grande suspiro, reflexão. Conturbado. Cara, a peça tem sido cada dia um dia, como o teatro é. E nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente consegue sentir um impacto, talvez, no dia a dia, né? Tudo que a gente fala da peça, a gente vê no noticiário amanhã e vê coisas de... Parece que é um assunto que está sempre atual, sabe? É uma peça que já está na segunda temporada e são assuntos que estão muito aqui ainda. Assim. Muito se fala durante a conversa de vocês, depois da peça com a plateia, em vomitar. Vomitar sentimentos, vomitar sensações. O que seria para o elenco da peça vomitar? É um espaço de ter uma voz, né? Sobre todas as coisas que estão acontecendo com a gente aqui, né? No Rio, no Brasil, no mundo, né? Essas repressões que a gente está sofrendo, de ideias, de tudo, né? E a peça é um espaço para a gente poder falar o que a gente pensa, abrir um canal de reflexão sobre nós mesmos e a nossa função na sociedade, né? Então vamos ter mais, vamos pensar mais sobre nós e como a gente está inserido nessa loucura toda que está acontecendo. No vômito tem uma coisa, né, que a gente come alguma coisa que nos faz mal, é preciso botar para fora. Muita coisa mal digerida, né? Que a gente tem e é um espaço que a gente está podendo, né, uma catarse, né, de falar, sendo que é um pensamento escrito em inglês de 1984 a 1998 e que deu voz a tudo isso que está em cena. E é uma peça provocativa? Estão dizendo que sim, né? Quem assiste. E sim, é uma peça que ela surgiu de um processo muito coletivo também, de uma parceria muito grande com a direção, com o elenco, com o autor. Então, isso tudo, acho que esse amontoado de ideias fez com que surgisse muitas provocações. Aparentemente, para quem está na plateia, parece uma peça difícil de se fazer enquanto sinergia, porque está um do lado de cá, não existe um personagem fixo. Né? São vários personagens, você interpreta vários personagens, cada um mais distinto que o outro, de formas diferentes.
Tecnologia, monólogo, dança, né? O que tem de mais difícil em atuar nessa peça? Acho que o mais difícil, no caso, assim, é os sentimentos, as emoções que a gente tem que lidar, né? Tem que entrar em contato todo dia, assim. É um espetáculo que a gente não pode vir vazio, né? A gente acumula todas essas percepções que a gente tem do dia a dia, da nossa rotina difícil, da nossa vida em sociedade, assim, que está muito complicada, das questões políticas, das questões humanas também. Então, acho que o mais difícil dessa peça é a gente ter que enxergar, né, de olhos abertos a nossa realidade e chegar aqui em cena e colocar ela para o público de uma maneira assim reflexiva, até chocante às vezes, né, dependendo da interpretação, e disponibilizar nosso corpo, né, para isso, assim, para essas reflexões políticas que a gente está vivendo e que a gente consiga abrir os olhos. Então é uma disponibilidade assim grande. São assuntos reais e que causam polêmicas. É possível ir embora de alma limpa, leve, ou sai pesado? Uma troca de energia. A gente já conversou muito sobre isso, inclusive, né? Bate diferente. Nós todos. Nós temos do ofício também, né? Que a gente já conversou, que é colocar o figurino no cabide e estar lá, assim, né? Se a gente for todo dia ficar carregando isso pra nossa vida depois, a gente não sobrevive depois, né? Engraçado, você perguntou qual é a coisa mais difícil. Particularmente para mim, uma das coisas mais difíceis é permanecer vendada enquanto a plateia entra, ou seja, eu não vejo nada, eu estou exposta sozinha e eu tenho que perceber, sonoramente falando, tem uma deixa, porque não tem sinal, a hora que a luz sobe para poder começar a fazer a peça. Isso para mim é um desespero todo dia, porque eu fico achando que o Dudu acendeu a luz e eu não vi, que aí teve um barulho de cortina e eu não vi. Eu tenho que ficar concentrada e ouvir cada som. É difícil. E a plateia, o que vocês estão vendo, porque vocês estão do outro lado, é uma peça provocativa, então desperta reações. Como está sendo aí a reação da plateia enquanto telespectadores? Tem uma coisa curiosa que tem acontecido, estava conversando com o Léo, que o Léo tem uma cena que eu acho que é o momento que a plateia dá uma relaxada, né? Que ela consegue rir do absurdo que é a cena. E ele tem um bordão de uma fala que o personagem dele repete, que tem começado a acontecer que a plateia está falando antes dele falar. É muito engraçado isso, né? Como que isso vai acontecendo? A plateia não sabe que eles estão começando a fazer isso, mas como cada dia começa a acontecer cada vez mais, como a gente torna esse organismo. E você não pede para a plateia fazer. Não é uma coisa que ele convida. Está acontecendo. Agora estamos falando de elenco, vocês todos vieram do Grupo Tablado? Sim. Então já é uma química antes mesmo se vocês se juntarem, a ideologia é mais ou menos a mesma. Com certeza. Né? Nessa peça, pode ser em coletivo, cada um pode falar a sua opinião. O que vocês querem nos dizer? Difícil, né? É tanta coisa. É porque são muitas coisas. Eu acho que é a nossa vez de estar cara a cara com o tempo. É a nossa vez de estar diante da vida, né? A peça tem esse propósito, assim, de fazer um pouco as pessoas abrirem os olhos, né? Essa simbologia do personagem da Suzana, essa coisa de vendar, de tirar a venda, de se deixar enxergar. Eu acho que tem muito disso, né? De descortinar, assim, É muito mais a sua política do dia a dia com você mesmo, em relação ao mundo, do que ficar apontando, aquele lado é assim, esse lado é assim, fulano é assim, a gente não levanta a bandeira de novo, sabe? Até nos debates que tem acontecido toda sexta, a gente percebe isso do público. Uma pessoa tem uma opinião que é a última cena, a outra tem uma completamente diferente. Então a peça, ela não aponta o que é certo ou errado, né, esse caminho, ela é muito rico, muito, porque deixa aberta a reflexão. O Daniel me falou que uma das fórmulas dessa peça é que, na verdade, os atores constroem os personagens. Vocês têm autonomia de compor cada personagem que vocês fazem, o que cada um de vocês trouxe aqui para dentro. É isso. É isso, a gente construiu a partir de nossas ideias.
das minhas sensações, e eles foram transformando também, né? Até aquela pergunta que você fez do conturbado no início, leva para esse lugar, porque as cenas elas vieram através de composições que nós como grupo levávamos. Então, o que faz a peça tão atual, eu acho, é aquelas composições que saem do dia a dia, né? Hoje eu vou sair do ensaio, tive uma ideia, vou levar amanhã, alguma coisa que aconteceu comigo na rua. Então isso traz o dia a dia para essa peça, de certa forma, sabe? Aquelas coisas, as pequenas políticas do dia a dia, como o Melvin falou. Bom, por falar em peça, vocês estão se arrumando para mais uma apresentação, graças a Deus, de casa cheia. Queria que vocês convidassem o público de Minas para vir conhecer aí. Gente, vou inaugurar agora um trem Rio Minas. R$100, super tranquilo, dá para chegar. Não, é isso, né? Se vocês puderem, ou estiverem aqui no Rio, por acaso vier esse mês aí. A gente fica em cartaz até o final de abril. Quintas, sextas e sábado 9. E domingo vai 7. Então assim, venham quando vier para o Rio e nos levem para Minas Gerais também. Seria um prazer. Seria incrível, né? Fazer. Bom, queria parabenizar, assistir a peça, o motivo que eu estou aqui, porque eu assisti, não é comum eu cobrir peças teatrais, mas vocês realmente estão de parabéns, não só pelo lado artístico, mas pela função social, porque é uma peça que ela desperta emoções sem ser agressiva, sem machucar. Incomoda, mas sem ser deselegante. Não é isso? Bom, fechamos mais um programa Entre Linhas, hoje com a turma de Eduardo Montes para Tempos Conturbados. E quem não assistiu está perdendo tempo, tem que vir conferir. Até o próximo programa, até semana que vem. Tchau. O que eu observei em relação à peça é que ela tenta mostrar a todo momento que existem várias percepções, várias opiniões baseadas no ambiente que crescemos e assim nos formamos como seres humanos. E que a gente tem que buscar compreender sempre o próximo, entendeu? Algumas cenas mostraram isso, como se o mesmo personagem entrasse em contradição, mas que no fim era levar isso, que todos se unissem para que um entenda o outro, para que no fim temos um bem comum social.